Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Monster Duck Continue. Fique atento a spoilers. O filme começa com Michael explicando por que ele se juntou ao exército. Não havia nada acontecendo para ele em Detroit, e ele queria ser um herói, salvando o mundo de monstros extraterrestres que o invadiram anos antes. O exército dos Estados Unidos estava bombardeando esses alienígenas no Oriente Médio, mas causando muitos danos colaterais lá. Isso instigou uma revolta e retaliação dos insurgentes locais. O sargento Frater é visto assassinando um líder insurgente. Esta é sua nona missão. A zona infectada se espalhou para aquela área, mas os atacantes locais estão lutando contra os soldados americanos, porque quando eles enfrentam os monstros, eles também explodem cidades, matando civis. Este é o bairro de Michael e é o último dia que ele e seus 3 companheiros do exército têm lá antes do destacamento. Michael espera por seu amigo de infância Frank. Eles são tão próximos quanto irmãos e Michael o convenceu a entrar para o exército. Michael considera seus amigos do exército sua família, já que ele nunca teve um. Eles vão para a casa de Shawn, onde sua esposa acabou de dar à luz seu primeiro filho, um menino. Todos estão felizes e Shawn está em êxtase com seu bebê recém-nascido, mas agora não quer deixar sua esposa e filho tão cedo. Carl, um médico especialmente treinado, se junta ao grupo e eles partem para sua última festa selvagem em Detroit, antes de partir para salvar o mundo dos monstros. Eles passam o dia jogando basquete, depois partem para uma briga de cachorro contra um bebê extraterrestre, que não termina bem para os animais. Após o bar, há uma festa selvagem onde eles se envolvem em comportamentos sensuais e desviantes. A última noite deles em Detroit foi memorável. Na próxima cena, os homens estão em um helicóptero sobre um deserto do Oriente Médio, cheio de monstros alienígenas gigantescos, que se assemelham a caranguejos-aranha. Caranguejos, do tamanho de prédios. Por que os restaurantes de frutos do mar simplesmente não saem e os colhem? Faça Red Lobster especial, Alien Legs apenas $29,99 com batatas fritas. A equipe os explode de cima, aparentemente amando o ato de destruir esses invasores extraterrestres. Os 5 companheiros do exército retornam à base, onde encontram seus líderes de comando Noah, Frater e Forrest. Outros em sua primeira turnê se juntam a eles, e esse pelotão é chamado de Tubarão-Tigre. Os sargentos leem para eles o ato do motim e os orientam sobre como se comportar se quiserem permanecer vivos. A primeira missão deles é visitar a cidade vizinha para fazer amizade com as pessoas e fazer conexões. Os habitantes locais se rebelaram contra eles, porque a explosão das criaturas parecidas com caranguejos, apelidadas de monstro, matou alguns inocentes e danificou propriedades. Mais tarde, eles são chamados a uma casa de fazenda de onde um homem se aproxima. Temendo que ele seja um manifestante, o pelotão o interroga, e descobrimos que sua família foi morta pelas explosões que lançaram sobre os monstros, e recentemente o exército arruinou seu gado. É como: primeiro você mata minha esposa e filhos, mas agora você machuca meu gado. É isso, agora estou bravo. Ele fica chateado e discute com eles. Nesse momento, um monstro gigante se aproxima e os homens atiram nele com seus rifles para sua primeira morte direta. Após 3 meses de viagem, eles recebem uma missão de busca e resgate para localizar 4 soldados que foram vistos pela última vez em uma zona muito perigosa. Ao dirigir até lá, monstros correm ao lado dos veículos. Eles se chocam contra ele e ficam felizes por ter seu primeiro monstro atropelado. De repente, eles são atingidos por um dispositivo explosivo improvisado, e é na estrada que desativa os 2 veículos. De um dos jipes sai Shawn, atordoado e levemente ferido. Ele caminha em direção a eles apenas para pisar em outro e é escondido na areia. Há uma explosão e vemos que as pernas de Shawn estão gravemente feridas. Como os insurgentes estão atirando contra eles à distância, eles respondem ao fogo enquanto tentam resgatar os outros. Frater examina os destroços do veículo apenas para descobrir que Forrest e 2 outros membros do pelotão foram gravemente feridos e não podem ser revividos. Ao responder ao fogo, Frater, Michael, Carl e Frank cuidam de Shawn, tentando confortá-lo enquanto Shawn grita querendo ver seu bebê recém-nascido novamente. Os 4 lutam contra o ataque inimigo enquanto carregam para um prédio abandonado próximo.
O tiroteio continua enquanto Carl tenta salvar a vida de Shawn e tratar seus múltiplos ferimentos. Frater pede evacuação imediata, mas ninguém está disponível por meia hora. Eles continuam sob ataque, enquanto Carl tenta administrar medicamentos a ele, mas Shawn sabe que ele está morrendo. Logo Shawn não responde e falece. Todos estão arrasados com a perda do companheiro de equipe e amigo, mas precisam se mudar imediatamente para outro lugar e, com pesar, deixam seu corpo para trás. Os 4 agora correm pelo deserto em direção ao ponto de extração, um canteiro de obras abandonado. Enquanto eles chamam a unidade de resgate, um atirador atira na cabeça de Carl. Frank também leva um tiro e eles correm para se proteger. O helicóptero de resgate deve chegar em breve, mas um caminhão cheio de atacantes chega primeiro. Conforme eles se aproximam, o sargento Frater diz a Michael para seguir o que ele faz e se render. Os insurgentes os mantêm sob a mira de uma arma e os fazem prisioneiros. Os 3 são amarrados a cadeiras enquanto os insurgentes apontam uma arma para a cabeça de Frank, zombando dele de brincadeira. Frank está sangrando e sentindo dor. Frater e Michael estão frustrados por não poderem ajudar a salvá-lo. Michael implora para que ele não o deixe, mas Frank diz que sente muito, então cai para frente. Eu meio que esperava que Frank levantasse a cabeça e dissesse, brincadeira. Gritando, Michael empurra a cadeira em direção a ele, mas tomba e desmaia. A noite cai e a turma vai embora. Frater e Michael são deixados sozinhos no escuro enquanto os passos destruidores da terra se aproximam deles. 2 insurgentes em motocicletas retornam, e um entra na sala, para liberar as pernas de Frater para que ele possa matá-lo, mas Frater consegue ultrapassar o membro da gangue, chutando-o até que ele não seja mais uma ameaça. Frater então corta as outras cordas com um poste, liberando suas mãos e pega a arma e as armas do inimigo. Ele liberta Michael e diz que ele irá limpar o prédio e Michael deve encontrá-lo nos fundos das 2 motocicletas que eles usarão para escapar. Michael chora e se despede de seu velho amigo Frank ao ouvir os monstros se aproximando à distância. Enquanto ele se esgueira pelo complexo, ele encontra um insurgente, mas consegue espancá-lo com um cano e roubar sua metralhadora. O monstro rosnante está do lado de fora, passando pelo prédio, mas se enroscando em alguns fios elétricos. Frank grita, mas surpreendentemente o monstro não o ataca. Na próxima cena, Frater e Michael conseguiram comandar as motocicletas e acelerar a vasta paisagem em direção a um porto seguro. Michael está em estado de choque para sua bicicleta para vomitar. Frater diz a ele que eles estão a apenas 80 milhas do ponto de extração e eles ficarão bem, mas ele sabe que provavelmente ficarão sem gasolina e munição antes que isso aconteça. Mas ei, vamos ficar otimistas. Ele exorta Michael a permanecer forte e completar esta missão para que eles possam voltar e recuperar os corpos de seus amigos. As motos ficam sem gasolina alguns quilômetros depois e eles caminham até o anoitecer quando encontram alguns tratores e outras máquinas de construção. Eles se agacham para descansar um pouco, e Frater tenta se relacionar com Michael perguntando sobre de onde ele é e sua família. Michael diz a ele que nunca conheceu seu pai. Frater diz a ele que está afastado de sua família porque, depois de tudo que ele passou, eles têm medo dele. Michael pergunta por que ele continua voltando para a guerra, e Frater diz que ele está tentando manter sua família segura. Pela manhã, eles continuam sua jornada e se deparam com os corpos em chamas de monstros moribundos que explodiram. Eles encontram um ônibus escolar abandonado e tentam encontrar água nele. Em vez disso, eles encontram crianças lá dentro, vítimas da luta contra os monstros. Podemos ver por que os insurgentes estão tendo problemas com a guerra contra os alienígenas. Isso os está matando também. Há uma criança sobrevivente a bordo, que está gravemente ferida e com dores. Frater decide não prolongar seu sofrimento, mas Michael o impede de fazê-lo. Michael opta por carregá-lo para um local seguro. Um casal local a cavalo chega momentos depois e leva a criança deles. Eles trazem os soldados para um oásis onde eles brincam e aproveitam a água, e depois se juntam ao acampamento e recebem comida. Os nômades locais parecem apreciar seus esforços no combate aos monstros extraterrestres que os atormentam. Michael brinca com as crianças e os dois se relacionam com esses simpáticos habitantes locais. Quando a noite cai, eles cantam juntos. Frater visita a tenda das crianças e olha para o menino mais cedo. A criança está com dificuldade para respirar, fica sem ar e depois morre. Frater questiona se foi culpa dele e como ele se tornou uma pessoa tão sem coração.
Michael se junta à mulher beduína do lado de fora que acendeu lanternas para atrair os monstros. Um se aproxima e começa a vomitar esporos no ar para se reproduzir. Os esporos são bioluminescentes e parecem fogos de artifício. Os dois contemplam a beleza dele, e o monstro parece calmo e amigável. Vejo um grande mercado para esses monstros, shows no céu, corridas, lutas de gladiadores, talvez até trabalhos de construção. Eles são meio fofos. De manhã, Frater aborda Michael e fica violento com ele, afirmando que ele colocou em risco sua missão vindo para o acampamento com o menino. Ele então o arrasta para a tenda para mostrar que o menino morreu apesar de seus esforços. Frater afirma que a única coisa com que Michael deve se preocupar é em completar sua missão. Enquanto caminham pelo deserto, eles veem um menino solitário sentado na areia. Quando Michael pergunta o que ele está fazendo aqui, o menino lhe entrega uma lata com um pequeno monstro alienígena bebê dentro. O menino está mantendo como seu animal de estimação. Ele voa para longe e desaparece na areia. Eles chegam ao local onde os soldados sequestrados estão supostamente detidos. As crianças na rua estão vestindo trajes do exército e brincando com suas armas. Eles pedem às crianças que os levem até onde encontraram o material do exército e descobrem que os insurgentes mataram os soldados pouco antes de eles chegarem. O sargento Frater perde o controle de si mesmo e invade a casa de uma família exigindo saber quem matou os soldados e divagando sobre como ele nem sabe mais por que está aqui. Ele coloca uma bala na cabeça do avô sem motivo. Michael deve apontar sua arma para Frater para impedi-lo de matar o resto da família. Michael pode ver a insanidade em seus olhos, e o sargento continua gritando, "Por que estou aqui?" Esta é uma pergunta muito boa. Finalmente Michael atira nele antes que ele possa continuar a ferir pessoas inocentes. Frater sai e começa a remover todo o equipamento do exército, descartando-os na rua. Ele se dirige para a periferia da cidade, onde os monstros estão sendo atingidos à distância. Michael o segue. Vemos o helicóptero de resgate chegar, mas Frater caiu para a morte e Michael apenas grita em agonia.